pesquisa de estudos de gênero, sexualidade. Eu não lembro o nome da linha completa, Marlene, me perdoa. Eu nem sei, é corpo, sexualidade, mas dentro dela tem um monte de temas. Isso, é bem amplo. Enfim, e hoje o tema é discursos e construções das masculinidades. A gente escolheu esse tema porque tanto eu quanto o Gustavo estudamos masculinidades, e eu acho que acho que é importante eu falar um pouco sobre como eu cheguei nesse tema, por que eu estou estudando isso. Eu acho que vocês viram que o texto de apoio, que obviamente não era obrigatório ler, mas se vocês leram é melhor ainda, era da Connell. Então, é um texto que trata um pouco da questão da história, das políticas da masculinidade, e tem um pouco dos conceitos da Connell, que apesar de não ser a única pessoa que falou sobre masculinidades, não é a única teoria possível, é uma das que eu mais uso no meu trabalho, e é uma que eu considero uma das mais importantes também. Então, o objetivo é falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre como ele se vincula com os conceitos da Connell, com a história das masculinidades, e explicar um pouco como eu cheguei até aqui. Então, basicamente, eu estudo um fórum que ele é online, né, é um fórum de discussão online, e ele se chama Legado Realista. Eu até não fiz o PowerPoint focado nele, mas, enfim, isso eu vou acrescentando aqui oralmente. E esse fórum Legado Realista, ele é um fórum que ele é exclusivamente masculino e ele tem várias páginas adjacentes, assim, e todas elas são são discutidas em torno de uma coisa que eles chamam de filosofia realista. Então, essa filosofia realista é o que dá as bases para essa comunidade, e ela se baseia em 2 livros. Um dos livros tem, se não me engano, acho que são 6 volumes, 7 volumes. São 6 volumes de um autor chamado Nestaham Alita, que é um autor que usa um pseudônimo, assim, ninguém sabe exatamente quem ele é, tem algumas suposições, e de acordo com o próprio fórum, quando você se cadastra, eles falam que toda a teoria deles, tudo que eles pensam está contido nesses livros, e que é isso, então, que dá bases para esse fórum ter nascido, isso que dá bases para se criar um ativismo pelo direito dos homens, um ativismo masculinista, que eles chamam. Então, esse é meu objeto de estudo. Eu cheguei até ele porque rolava a timeline do Facebook, assim, ficava olhando muito Facebook uma época. Acho que todo mundo passou por essa fase de dar mais atenção ao Facebook, porque em algum momento ele foi, acho que, a rede mais usada por nós, brasileiros. E aí eu ficava olhando, assim, vendo o que as pessoas postavam. E eu tinha um primo distante que era daqueles primos que você tem um certo... Você sabe que ele existe, assim, vê uma vez no ano, nunca conversa muito. Enfim, e ele era uma pessoa bem quietona, um cara bem, né, bem na dele. E aí, no Facebook, ele sempre postava, fazia posts que eram compartilhamentos dessas páginas que se propunham a seguir essa filosofia realista. Então, eram sempre uns posts, assim, falando sobre mulheres, falando sobre as preferências de mulheres no relacionamento, falando sobre como um homem deveria ser, e isso me chamava muita atenção. Então, eu ficava olhando essas páginas, e aí essas páginas me levaram até esse fórum, e aí o fórum era um mundo, assim, porque aí, dentro desse fórum existe uma cobrança para que as pessoas de fato leiam leiam, né, os livros que embasam essa filosofia realista e que elas discutam sobre a filosofia e, enfim, eu comecei a cair de cabeça nesse fórum e no meu TCC eu estudei um fórum similar que também se baseava na mesma filosofia, que se chamava Fórum do Búfalo. Então, a minha
história com as masculinidades já tem algum tempinho, alguns anos, desde quando eu comecei a fazer o TCC, e ela está continuando agora. Então, num primeiro momento, eu queria fazer um repasse, assim, de como que se construíram esses discursos mesmo sobre a masculinidade, principalmente no campo científico. Segundo a Connell, né, no início do século XX, um dos precursores de começar a falar sobre masculinidades, de começar a tratar isso como algo próprio da ciência, que deve ser estudado pela ciência, foi Freud. Para ele, homens e mulheres tinham características tanto femininas e masculinas, né? Então, ele mostrava que a masculinidade ela não existia no estado puro e que a personalidade é uma estrutura complexa com diversas contradições coexistindo. Então, a psicanálise fazia um trabalho de tentar ajustar a pessoa à ordem de gênero vigente. Não sei, imagino que não seja a mesma coisa agora, porque meu campo não é a psicanálise, mas, segundo a Connell, foram aí que começaram os primeiros estudos mesmo sobre masculinidade e feminilidade, né? E aí, nos anos 70, vou até trocar aqui, nos anos 70 a gente tem o feminismo dos anos 70, né, que era o feminismo de segunda onda, que era um feminismo muito crítico em relação à opressão que os homens exerciam sobre as mulheres. O gênero dos homens era compreendido, então, como o papel do sexo masculino, né? A gente vai começar a falar de papel nesse momento, acho que dos anos 60 para os anos 70. Então, isso significava, essencialmente, que existia um conjunto de atitudes e expectativas que definiam a masculinidade e a feminilidade apropriadas como um produto da aprendizagem social. Ou seja, uma socialização, né? Essa socialização ela se apoiava no dimorfismo sexual nas diferenças biológicas. Hoje a gente sabe que o próprio dimorfismo sexual, ele também foi uma construção, né? Nem sempre a gente percebeu o sexo da forma como se percebia ali nos anos 70 ou como se percebe hoje. E aí os estudos sobre masculinidade nos anos 70 começaram a surgir, mas o que eles questionavam era esse papel sexual masculino, ele não questionava essa dualidade, né, e simplesmente propunha alternativas de se produzir uma versão um pouco mais saudável dessa masculinidade que culminasse numa libertação masculina, né, a masculinidade era vista como opressiva, tanto para os homens quanto para as mulheres. Então, a questão de pensar a masculinidade enquanto papel, né, tanto do homem quanto da mulher, pensar papéis sexuais, utilizar esse conceito para pensar as relações de gênero, não permitia que a gente conseguisse compreender questões mais complexas ligadas ao poder, à violência, à desigualdade material, que isso subsistia. Então, isso apagava, por exemplo, as múltiplas formas de masculinidade e não oferecia boas estratégias de mudança mesmo. A essência do papel sexual, a ideia de que o feminino e o masculino eram papéis recíprocos e que se complementavam, contemplando as expectativas dessa ordem biológica e proporcionando o ajuste entre sexo e personalidade, começaram a ser, então, questionadas pelos estudos de masculinidade lá nos anos 80. Então, antes tinha essa narrativa tradicional de que homens eram pressionados a agir de uma tal forma, né, por conta dessa socialização e de se distanciar de como eram as mulheres. E aí, quando eu falo que isso é incompleto, né, porque se adota uma masculinidade apenas uma só masculinidade para definir a masculinidade no geral, né, que são muitas, não é uma coisa universal. O gênero é usado como um molde social no qual se estampa na criança, assim, tem sua marca estampada na criança, uma coisa meio mecânica que simplesmente existe e é repassado. E também não era pensada que ela de forma a concebê-la enquanto um projeto coletivo, mas também um projeto individual, né? Então, a partir dos anos 80, começa a se abrir mais para a compreensão histórica da masculinidade e os conhecimentos que as próprias etnografias trouxeram sobre as masculinidades.
Então, começou-se a ter um reconhecimento da historicidade do gênero, e isso se tornou um pressuposto estabelecido, e não mais uma heresia, como era antes. Então, houve esse questionamento dessa masculinidade única, monolítica, universal, né? E essa consciência histórica constitui a característica distintiva política da masculinidade contemporânea e do horizonte do pensamento contemporâneo sobre a masculinidade. Então, agora se entende que gênero, tanto, né, quando a gente está falando de homens e de mulheres, ele se constrói a partir da relação social. Ele não é anterior. E a Connell fala que as contribuições da sociologia foram essenciais para que se libertasse essa coisa dos papéis sexuais e começasse a pensar em relações de fato, né? O gênero se constrói na relação social, ele não se fixa no seu sexo respectivo, tipo homem, né? Portanto, masculino, mulher, feminina, como se fosse uma personalidade de uma forma simplesmente passiva, né? Em que as pessoas só ficam aguardando ali que se imprima essa construção social sobre elas. Então, começou-se a compreender, a tentar compreender, né, como que essas normas e como que essas convenções culturais eram produzidas e como que elas se estabeleciam dentro das práticas sociais. E, então, Conner vai pensar a masculinidade como uma prática, né, que nesse slide ele fala, a masculinidade é uma configuração de prática em torno da posição dos homens na estrutura das relações de gênero. Existe normalmente mais de uma configuração desse tipo em qualquer ordem de gênero de uma sociedade. Então, quando se fala de pensar a masculinidade como uma prática, se fala em enfatizar que essa ação ela tem uma racionalidade e ela tem um significado histórico. Então, falar que a posição dos homens é uma prática é enfatizar que a masculinidade tem a ver com essas relações sociais e também se refere aos corpos masculinos, né? E aí, para pensar as relações de gênero, então, falar de uma estrutura de relações de gênero significa enfatizar que ele é muito mais do que simplesmente relações face a face entre homens e mulheres. Ele é uma estrutura ampla que engloba Estado, economia, família, sexualidade e tem uma dimensão que é internacional. O gênero é uma estrutura complexa, muito mais complexa do que as dicotomias de papéis de sexo ou a biologia sugeriam, né? Então, não se vai pensar mais gênero enquanto aquela coisa complementar, oposta, sempre com esses binários. Vai se entender que ele se constrói na relação, em que ele é muito múltiplo e são relações de fato, né? Um sempre interfere, depende do outro. E aí, quando vai falar que diferentes masculinidades são produzidas em um mesmo contexto social, então a gente não pensa mais em uma masculinidade só. Então, as relações de gênero elas incluem também relações entre os próprios homens, relações de dominação, de marginalização e cumplicidade, que são as masculinidades que ele trata e a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, uma masculinidade mais hegemônica, aquela que é desejada pelos homens, aquela que representa o poder, que representa a dominação, ela tem outras masculinidades agrupadas em torno dela. E não necessariamente esses desejos de hegemonia, não necessariamente eles conseguem acessar essa hegemonia. Então, passou a ter essa noção de que as masculinidades elas estão constantemente mudando na história, né? E para se compreender a política da masculinidade, tem dois aspectos que são essenciais, que é essa questão da hegemonia, da luta por hegemonia. Quando eu falo, e tem aqui uma citação no slide, que a masculinidade é um projeto, né? Que são instituições e forças culturais agindo de forma dialética. Então, são escola, mercado de trabalho, como as instituições, e as forças culturais, como a comunicação de massa, a religião e o feminismo, que reproduzem uma estrutura dialética que está eternamente em conflito, e não é uma estrutura mecânica, assim, que, de novo, vai simplesmente se imprimir nas pessoas, na vida das pessoas. E aí, esse padrão hegemônico de masculinidade da classe dominante
ao longo dos anos, principalmente quando a gente está falando de Europa e América, ela foi se tornando uma coisa mais racional, mais calculativa, mais ajustada a essa economia industrial capitalista e ao Estado burocrático. E essa masculinidade, né, que hoje é a que a gente consideraria uma masculinidade hegemônica, ela tem sido contestada por formas de masculinidades que enfatizam, por exemplo, o impulso, a violência. Então, existe uma disputa, existe uma luta pela hegemonia dentro do próprio campo da masculinidade, né? Não é necessariamente só uma luta entre homens e mulheres, é uma luta por hegemonia dentro dentro da própria questão dos homens, assim. E outra coisa que ele considera importante para pensar isso, além da luta pela hegemonia, é a história do imperialismo, que ele diz que também tem um impacto direto sobre a reconstrução das masculinidades, tanto nas metrópoles quanto nas colônias. Então, esses são dois aspectos globais. E hoje, como a gente vive uma globalização, uma interação muito mais global, a gente provavelmente está constantemente presenciando a criação de novas formas de masculinidades hegemônicas, né? Existe uma aceleração, assim, desse processo. Bom, e aí, em termos de políticas da masculinidade mesmo, Connell fala que existem 4 tipos. Então, a primeira é... Opa, acho que eu tenho um slide aqui. Ai, não sei se... Não, acho que eu não tenho um slide, desculpem. A primeira seria a terapia da masculinidade. Ele chama isso dessa forma porque ela tem um foco em problemas emocionais. Ela é baseada, ela tem suas bases naquela masculinidade que não é hegemônica, mas é cúmplice, né? Os homens, eles se acham injustamente culpados, eles se veem em desvantagem, não existe muita base para mudança social, é uma coisa muito individual, assim, dos homens se sentirem maus, e aí foca em, sei lá, tipo, talvez essas políticas mais que pensam, assim, em fazer com que homens falem mais sobre seus próprios sentimentos, não que elas não sejam válidas, mas elas estão mais ligadas a uma política de masculinidade que a Connell chama de terapia da masculinidade. O segundo é o lobby das armas, que ele fala que é uma pauta política abertamente antifeminista e que tem a sua referência na masculinidade hegemônica, e aí ela pode ou não estar ligada à questão das armas, mas é uma questão de se apoiar muito na violência. Nos Estados Unidos, ela geralmente está muito ligada ao lobby das armas mesmo. O terceiro tipo é a liberação gay, né, que é uma outra política da masculinidade, que é organizada majoritariamente em torno da epidemia da AIDS, e se foca nessa afirmação da identidade dos homossexuais. A quarta é a política de saída ou a política transformativa, que, se vocês forem ler o texto, provavelmente vocês veem que, quando ele recomenda saídas para pensar o gênero, para se reinventar o gênero mesmo, essa é a que mais se aproxima do que ele acha que seria mais efetivo. Então, essa política de saída ou política transformativa, ela busca sair das estruturas patriarcais atuais. E daí ela tem o termo, ela pode ser chamada de movimento antissexista dos homens, né? Ela tenta transformar as formas existentes de masculinidade, partilha muitos objetivos com a política gay, só que existe uma lógica um pouco diferente. Enquanto na política gay existe uma afirmação de uma identidade, enquanto homens gays, né? E às vezes tendo que se afirmar até enquanto homens, né? Porque ser gays muitas vezes te coloca como, dentro da visão da masculinidade hegemônica, como próximos à feminilidade. Essa política de saída, essa política transformativa, não tem essa coisa de afirmar, ela tem essa coisa mais de desconstruir mesmo a masculinidade existente, de mudança, né, não de afirmação da masculinidade. Para se pensar as relações de gênero, a Connell fala que a gente tem que pensar, e aqui, vocês conseguem ler, né? Esqueci só de colocar o ano. Aqui a gente já está indo para o livro Masculinidades mesmo, onde ela destrincha melhor quais são as dimensões para se pensar as relações de gênero, né?
Então, ela fala que para se pensar essas relações, a gente tem que estar sempre pensando nas relações de poder, que são aquelas questões ligadas à dominação masculina, né? Ainda que isso possa se inverter dentro de certas lógicas, quando a gente está falando, por exemplo, interpondo questões de raça e classe, a dominação masculina, essa relação de poder em que o homem subordina a mulher, nem sempre ela é realmente efetiva, nem sempre ela é tão preto no branco quanto a gente costuma pensar, né? Além disso, temos as relações de produção, que correspondem à divisão do trabalho em função do gênero, né? Essas questões de público, enquanto relacionado aos homens, espaço público dos homens, espaço privado das mulheres, todas aquelas questões que se fala dentro do feminismo desde os anos 70 e que ainda hoje persistem. E, por último, a estrutura de catexis. Eu não sei se fala assim, mas eu falo assim, que engloba, que são os vínculos emocionais, né? Então, engloba os sentimentos, as práticas e os desejos sexuais. Essas três seriam as dimensões para se pensar mesmo as relações de gênero, da estrutura de gênero, né? E aí, para a gente pensar a masculinidade, a Connell vai falar que esse é um conceito, né? Masculinidade é um conceito inerentemente relacional. Ele só existe quando a gente pensa em relações de gênero, só existe em oposição à feminilidade, né? A cultura, no geral, ela tende a tratar homens e mulheres como portadores de personalidades polarizadas. E esse conceito de masculinidade que a gente tem hoje, ele é um produto histórico relativamente recente. Então, nem sempre foi assim, nem sempre a gente atribuiu as mesmas características a homens. Em diferentes culturas, a gente atribui diferentes características a homens e mulheres, então, nem sempre a gente vai encontrar a mesma coisa. Sempre pensando nessa questão de ser relacional, de estar sempre ligado, não tem como desvincular, né? Sempre estar nessa relação com a feminilidade e sempre sendo múltipla, né? E aí existem quatro. Aqui ele faz tem uma citação aqui. Então, segundo Connell, até o ponto que o termo pode se definir, é um lugar nas relações de gênero, nas práticas, através das quais os homens e as mulheres ocupam esse espaço no gênero e os efeitos de tais práticas na experiência corporal, na personalidade e na cultura. Então, no lugar de definir a masculinidade como objeto, deve se centrar nos processos e nas relações pelas quais os homens e mulheres vivem suas vidas ligadas ao gênero. E aí, ele elabora, ele, na verdade, né, constata que são quatro as concepções teóricas para se classificar as masculinidades. Então, a primeira é a essencialista. Ela define a essência do masculino através de algumas características. Então, quando a gente pensa assim em características inerentemente masculinas, características de natureza masculina, sempre quando a gente fala isso, a gente está falando de essencialismo, né? Então, essa seleção, ela é obviamente arbitrária, e ela supõe que existe uma base essencial universal de masculinidade. Quando a gente vai ler estudos etnográficos, a gente vê que não é assim, que as características, né, que são consideradas naturais para homens e mulheres, elas variam em diferentes culturas, e elas variam, né, historicamente também. Então, essa é uma concepção fraca para a gente pensar nas masculinidades. A segunda é o positivista, é uma definição simplificada de masculinidades, né? Se fala na positivista que os homens são aquilo que eles são na realidade. E aí você pode se decorar na psicologia ou nas etnografias, só que essa concepção, ela costuma fazer uma avaliação estatística das características femininas e masculinas. Então, por exemplo, se eu vou em tal comunidade e aqueles homens têm uma característica X, e isso é uma prevalência dentro daquela cultura, sei lá, digamos que 90% dos homens são daquela forma, e eu falo, portanto, que se 90% dos homens são daquela forma, aquilo é uma característica masculina.
isso não funciona, né? Porque isso não é um olhar neutro, e quando você coloca em números, você coloca em estatística, ele pretende ser. Então, definir masculinidade como aquelas características que os homens empiricamente têm, descartam todas as nuances das ações que classificam mulheres, às vezes, como detentoras de características masculinas, ou homens como detentores de características femininas. E no nosso dia a dia, isso fica muito claro, né? Que a gente fala que uma mulher é mais masculinizada, ou que um homem é mais feminilizado. Então, essa concepção positivista, ela meio que apaga essa questão cultural, né? Que transforma tais características em masculinas ou femininas dentro de uma cultura específica. A terceira é a normativa. Os homens, eles são o que eles devem ser, né, de acordo com a norma social. Então, essa concepção permite que diferentes homens se aproximem em diferentes graus dessa norma que está posta socialmente, mas ela também produz uns paradoxos. Se os homens são poucos masculinos, então, tipo assim, os homens eles são poucos masculinos, se eles não se ajustam a essa norma, fica muito no nível da personalidade, assim, da onde que vem essa norma? Ela é anterior, né, ao que tá, as relações, então essa também é uma concepção que tem alguns problemas. E a quarta é a semiótica, né, que vão abandonar essa questão do nível da personalidade, de eu sou feminino ou eu sou masculino, e define a masculinidade através de um sistema de diferenças simbólicas nas quais se contrastam o masculino e o feminino. Então, nessa definição, essas diferenças simbólicas são aquelas que estão postas na cultura. Então, a masculinidade, dentro das culturas, é sempre definida como a não feminilidade. Então, para as análises culturais, ela é muito efetiva, né? E aí se entende que só em um sistema de relações de gêneros que está atrelado a diversos símbolos e que está presente, está permeando toda a cultura, é que se pode produzir a masculinidade, né? Então, quando vai falar sobre a questão da hegemonia, as masculinidades, como a gente viu, elas são muito diversas, então elas vão mudar conforme a história, elas vão mudar conforme a cultura, e elas também se interpõem com questões de raça e de classe, né? E aí, Connell traz esse conceito da masculinidade hegemônica, né? Cuja maior característica é o sucesso da sua reivindicação à autoridade e não à violência direta. Então, a masculinidade hegemônica, ela se sustenta nessa autoridade que ela tem. Quando as condições que vão mantendo o patriarcado mudam, né, quando a gente tem mudanças históricas, as bases para a dominação masculina também vão sofrendo erosão, e essa hegemonia, ela precisa arranjar soluções para se manter. Então, vão mudando as características que constituem essa masculinidade hegemônica, né? Ela é um conceito historicamente móvel. Então, aqui ele comenta nessa citação, a masculinidade hegemônica não é um tipo de personalidade fixa, sempre igual em todos os lugares. Ela se trata mais da masculinidade que ocupa a posição hegemônica, né, em um modelo dado de relações de gêneros, uma posição que é sempre discutível. Então, ela sempre, apesar de ela ser hegemônica, ela sempre está sofrendo esses riscos de deixar de ser. Então, ela precisa sempre se reinventando e sempre se adaptando às novas condições. Então, a hegemonia é um dos aspectos, né, da política da masculinidade. E, como eu falei, esse padrão de masculinidade hegemônica está sujeito a ser contestado ou sofrendo alterações ao longo do tempo. Para que ele se estabeleça, então, é necessário que haja uma correspondência entre o ideal cultural e o poder institucional. Aqui ele também faz uma outra situação, né, para definir masculinidade hegemônica, como a configuração de uma prática de gênero que incorpora a resposta aceita em um momento específico ao problema da legitimidade do patriarcado, que garante, ou se considera que garante,
a posição dominante dos homens e a subordinação das mulheres. Então, a masculinidade hegemônica é essa que dá sustentação para a subordinação das mulheres, mantendo os homens numa posição dominante. E aí, eu falo um pouco dessa questão porque, no meu trabalho, quando eu leio os livros, aqueles livros que eu comentei desse autor chamado Nessa Hanalita, que dão base para essa filosofia realista, para essa filosofia da real, eles propõem uma forma de masculinidade que eu considero que se aproxima muito da masculinidade hegemônica. Eu vou só trocar a minha tela aqui rapidinho. Aqui vocês estão vendo outras. Esses são os livros, né? Ai, eu sou péssima com essas coisas de mudar a tela, etc. Me desculpem. Esses são os livros, né, nos quais eu me baseio. E aí, aqui, nesse slide, eu tenho uma citação do próprio livro que fala do que seria um homem de verdade e do que seria um homem ideal na concepção deles. Então, o homem ideal, eles vão usar algumas coisas como aquele que fala em tom de comando, que não pede permissão para a companheira, mas não obriga a obedecer, ela tem direito de recusar, não fala sobre si mesmo, não lamenta, não confessa suas fraquezas, não chora na presença da companheira, não é tagarela, não polemiza, só informa, é um rei em seu domínio e não um servo, não sente falta, não sente saudade, não assedia, não fica olhando para os corpos das outras mulheres, porque não é luxurioso nem fornicário. Apesar disso, quando a fêmea o procura para o sexo, mostra sua força em um sexo selvagem, avassalador, como um furacão. Em suma, é um homem de verdade. Essa situação ela é enorme, na verdade, porque é um capítulo que é dedicado, basicamente, a falar o que seria um homem ideal na concepção dessa filosofia realista, né, que tem as bases nesse autor, que é o Nessa Hanalita. Então, eu consigo perceber que o que eles propõem enquanto um homem de verdade seria muito próximo desse modelo hegemônico, assim, um homem que consegue submeter a sua esposa a fazer o que ele quer e o que se espera, né, das relações no geral de uma companheira, ou seja, durante várias passagens do livro eles falam assim que a mulher tem que ficar em casa, ela tem que dar sexo quando o homem precisa, esse tipo de coisa. E precisa entender sempre que quem manda na relação, quem estabelece os limites, etc., da relação, é o homem. Então, para mim, me foi muito importante esse conceito de hegemonia, de masculinidade hegemônica, porque ele revela um pouco sobre o que esses homens almejam, né? Porque esses livros, eles não estão sendo escritos para aqueles homens que estão inseridos dentro da masculinidade hegemônica, né? Como está escrito naquela citação, ela é só um tipo ideal. Então, o fato dela ser um tipo ideal faz com que, basicamente, a maior parte dos homens não se encaixem nisso, né? E ela é aquilo que os homens almejam. Então, eu considero que esses homens, eles estão dentro daquilo que a gente chama de cumplicidade. E aí, vou precisar trocar de tela de novo. E aí, como o Connell falou, não existe só um tipo de masculinidade, existem várias. E outras formas de masculinidade que ele consegue perceber são as masculinidades subordinadas, cúmplices e as marginalizadas. Temos na subordinação aqueles homens ou que são muito feminilizados, ainda que sejam heterossexuais, ou que sejam homens gays. Eles estão no fundo da hierarquia da masculinidade, pois, quando a gente pensa sob o ponto de vista da masculinidade hegemônica, né, eles estão muito próximos do que é considerado feminino. Como esses limites se confundem simbolicamente com a feminilidade, então eles ficam numa posição de subordinação dentro do espectro das masculinidades.
A outra, e que eu acho que essa tem mais a ver com os homens, para quem esses livros estão sendo escritos, é a cumplicidade, né? Como não são muitos os homens que se ajustam ao ideal normativo, provavelmente eles estão dentro desse campo, em que são homens que, apesar de não pertencerem, não terem os critérios suficientes para serem considerados pertencentes à masculinidade hegemônica, ainda assim, os homens dessa masculinidade cúmplice, né, eles têm certos ganhos com a hegemonia. A subordinação de mulheres, ela oferece ganhos para os homens no geral. A gente só olhar, por exemplo, para a questão dos salários, né? Os salários das mulheres, eles costumam ser mais baixos, de uma forma geral, né? Quando a gente vê as questões de raça, isso fica ainda mais complexo. Mas os homens, no geral, eles detêm certas vantagens de estarem em uma posição de dominação, ainda que não necessariamente tão próximos desse ideal de masculinidade hegemônica, né? E aí, nessa cumplicidade, as demonstrações de dominação, elas são sutis, né? Os homens têm interesse em manter boas relações com as mulheres, apesar dessa questão da subordinação. Então, eles têm compromissos profundos com as mulheres, como o matrimônio, a paternidade e a vida comunitária, mas ainda assim, eles se beneficiam minimamente dessa subordinação delas. Por último, ele vai falar na marginalização, né? Quando a gente pensa nas questões de raça e classe, a gente também tem que entender que elas integram essa dinâmica das masculinidades. E aí, por exemplo, num contexto de supremacia branca, as masculinidades negras elas desempenham um papel simbólico para a construção de gênero dos brancos, né? A marginalização é sempre relativa à forma de autoridade da masculinidade hegemônica do grupo dominante. Então, quando a gente pensa brancos versus negros, o grupo dominante são os brancos. Então, quando a gente pensa assim na masculinidade hegemônica negra, ela pode ser representada por atletas, né, atletas negros bem-sucedidos, sei lá, rappers negros bem-sucedidos, que viram sinônimo de força, viram sinônimo de virilidade. Mas, ao mesmo tempo que existem esses poucos que conseguem se aproximar dessa hegemonia, existe o contraponto do negro como os maiores perpetradores de violência, principalmente a violência sexual, essa visão de que negros são predadores, são os maiores violadores. Então, os negros, no geral, eles estão nessa posição de marginalização em relação às masculinidades. E aí, por mais que um ou outro consiga acessar essa posição privilegiada de masculinidade hegemônica, ainda assim, esses ganhos individuais não fazem com que os negros, no geral, adquiram uma maior autoridade social, né? Então, mesmo dentro das masculinidades, a gente pode ver que existem relações de subordinação, de cumplicidade, de marginalização. Então, existem relações de poder dentro das próprias masculinidades, né? Isso que a Connell chama de dividendos patriarcais, que são esses benefícios que o patriarcado, que essa subordinação geral das mulheres traz para os homens, ela não se divide igualmente entre eles, né? E os homens têm, e sempre tem que pensar nessa questão relacional mesmo, porque os homens, eles têm interesses que se cruzam com os interesses com as mulheres, eles partilham de interesses, né, com as mulheres, seja de formação de família, seja de qualquer outra coisa. Alguns até da própria questão de libertação feminina, né? E aí, quando a gente está lendo aquele Políticas da Masculinidade que eu incluí na bibliografia, quando eu falo de algumas possibilidades, né, de saídas, assim, para essas políticas da masculinidade. Então, ela fala que lá na época dos papéis sexuais, o que se concebia como uma boa saída seria a questão da androginia, né, das pessoas serem andrógenas. E ele diz que isso não seria uma boa saída, que uma estratégia melhor seria a degenerificação, que em inglês é degendering,
que é uma tentativa de desmontar a masculinidade hegemônica, né, para tentar ir além da desigualdade de gênero. Então, a ideia dessa estratégia de degenerificação é a partir da educação, né, desde lá do início, quando é criança, ele fala muito sobre, ele cita algumas vezes essa questão da educação, é, assim, ir recompondo as masculinidades, não é abolir, né, os elementos que são marcadores de gênero, porque eles têm uma importância cultural, mas é tentar entender que existe uma gama de simbolismos e da prática do gênero que não deveriam ser definidos entre homens e mulheres, eles deviam estar disponíveis para que todas as pessoas se utilizassem deles, né, para compor sua própria personalidade. Então, a ideia é recompor esses elementos de gênero e tornar eles disponíveis para todo mundo, né, sem essa classificação tão rígida. E aí, claro, esse rearranjo teria que ser feito sempre pensando em um projeto de justiça social. Bom, eu acho que é isso, por enquanto, já deu meu tempo. E se ficar alguma dúvida, vocês podem perguntar aqui do lado. Nós poderíamos passar para o Gustavo, e depois nós fazemos o debate mais para o final, aí a gente vai anotando as coisas. Eu acho que fosse uma... Oi? Eu acho que eu ia dizer que a teoria que a Ana traz de masculinidade, ela é uma teoria muito fixa ainda na ideia da cultura e da estrutura definindo, não é, o lugar do sujeito. Então, esses sujeitos acabam sendo, ainda que relacionais, mas eles acabam sendo bastante consequência da dinâmica do que é a cultura e a estrutura onde eles estão inseridos. E essa é uma forma de olhar que a Connell, agora é a Connell, né, porque ela é uma pessoa trans, ela passou do mundo masculino para o feminino, então, aí a gente tem a ênfase, não no significado das questões, mas uma ênfase como meta, como forma... Os símbolos, né? Como função de um ordenamento dentro da estrutura. E a gente poderia colocar aqui algumas perguntas, que eu não sei se, de repente, o material do Gustavo vai aparecer, mas que é a ideia do lugar de influência, né? E, às vezes, ela não é vinculada dessa maneira à estrutura nem à cultura. O lugar gramatical da pessoa, conforme Guattari e outros autores tratam, o lugar gramatical da pessoa pode ser outro, né? Então, se a gente olhar a partir do queer, por exemplo, se desmonta essa masculinidade. Mas é uma abordagem possível. Aí você não vai... O Gustavo vai trazer um pouco da teoria queer. É que a tua filosofia do real é muito do fixo, né, da estrutura. É um pouco difícil sair disso. Ok, Gustavo? Claro.